Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Por acaso, você sabe qual que é a forma mais efetiva até hoje de divulgar as suas ideias e os seus produtos? É o boca a boca. Uma pessoa passando informação para outra. Agora, se você quer que a pessoa se lembre dessa informação que você passou para ela, a melhor coisa é utilizar um formato de história. Muita gente fala de utilizar storytelling na comunicação, e isso não é à toa. A história é uma das maneiras mais antigas de você transmitir uma informação. E a gente tem utilizado esse formato há muito tempo porque ele funciona. Hoje você pode utilizar em vários lugares, na sua apresentação de PowerPoint, em um comercial de TV, quando você cria a sua marca. Mas mesmo sendo uma estratégia do momento, muita gente não sabe como que você utiliza storytelling. Mas acredita em mim, não é tão difícil assim. Story e telling. Story, de você ter conteúdo, uma história. E o telling, que é a parte mais importante. De nada adianta você ter um conteúdo bom se você não sabe estruturar ele, não sabe contar ele. E é por isso que hoje eu quero ensinar para vocês como contar uma boa história em apenas 3 passos. Eu digo contar uma história em 3 passos porque uma história é sempre dividida em 3 partes, ou 3 atos. Você pode chamar esses 3 atos de várias maneiras. Começo, meio e fim. Mas hoje eu vou chamar de ato 1, 2 e 3. E eu vou mostrar para vocês o que é necessário você ter em cada um deles. E depois a gente vai fazer uma análise de um comercial de TV para você conseguir entender e enxergar esses elementos dentro da história. O ato 1. Esse é o momento dentro da sua história que você vai apresentar quem são os personagens. E mais importante, quem é seu herói, o protagonista. Você vai mostrar a rotina e os rituais dessa pessoa. E isso é muito importante, porque é o momento em que a audiência vai criar essa relação de empatia com o teu personagem. Esse é o momento também de você apresentar onde se passa a história. E no final desse ato é quando ocorre o incidente incitante. Esse incidente incitante não é nada mais que o primeiro conflito da história, aquele problema em que o protagonista vai ter que resolver. E é muito importante você trazer esse conflito inicial para a história, para você conseguir prender a atenção da tua audiência. Se nada de interessante acontecer nesse começo, eles simplesmente vão parar de prestar atenção. O ato 2. Esse é o momento onde as complicações vão cada vez aumentar mais. Eu diria que é a maior parte da sua história. Esse segundo ato começa com a resposta do protagonista com aquele problema inicial que a gente criou no primeiro ato. Nesse momento, os conflitos vão se tornando cada vez mais complexos, de maneira progressiva, e nesse momento o protagonista se vê obrigado a lidar com eles. E finalmente, o ato 3, que é o final da sua história. E o ato 3 a gente pode dividir em 3 partes. A crise final, que é o momento em que seu protagonista se vê diante de um dilema e é obrigado a tomar uma decisão. O clímax, onde a decisão do protagonista coloca ele diante de um confronto. E a resolução, que é o momento onde a sua audiência tem a chance de assimilar o que aconteceu durante o clímax. E no término desse ato, a história vai se definir como algo positivo, negativo ou até irônico. Mas agora que a gente tem a parte teórica, vamos ver isso na prática. Em 2013, a Volkswagen lançou um comercial de TV com inspiração no Star Wars. Um menino vestido de Darth Vader tenta mover objetos pela sua casa. Ele se esforça um monte, mas não consegue fazer nada. Até que o pai dele chega, todo poderoso, em um carro da Volkswagen. O menino corre para a janela e fica todo animado a ver ele. Mas quando ele sai para fora, o pai percebe que na verdade ele estava animado em ver o carro. O menino fica lá fora, tentando com o controle da mente ligar o carro. O pai entra dentro da cozinha, olha para a mulher dele e decide dar poderes especiais pro garoto. Ele aperta a chave do carro, o carro liga. E o menino acha que ele fez isso. É um comercial de 30 segundos, super simples, mas o que a gente vai fazer agora é desconstruir e eu quero que vocês observem todos esses elementos dentro da história. A história começa apresentando o nosso protagonista, que é o menino vestido de Darth Vader. A primeira coisa que a gente tem é um incidente incitante, que é quando o menino ganha a fantasia do Darth Vader. Esse momento não está dentro do comercial, mas fica subentendido que isso aconteceu. Logo depois surgem as complicações progressivas. O menino interage com os objetos da casa, tenta mexer eles com o poder da mente, mas ele fica frustrado, porque nada acontece. Ele tem aquele sentimento que o sonho dele não vai ser realizado. E nesse momento que a gente apresenta as dificuldades do protagonista. E daí que a gente tem o momento da crise. O pai chega em casa e se vê diante de um dilema.
Ele pode apertar o botão do carro e deixar o filho dele viver em um mundo de fantasia, ou ele pode se manter passivo, não fazer nada e fazer com que seu filho caia na real. O pai então toma a decisão de dar poder ao filho. E é aí que a gente tem o clímax da história. O pai aperta o controle remoto, o carro liga e a criança dá um pulo de susto e de alegria. É o momento que todos esperavam, o momento em que a audiência estava torcendo para acontecer. E por fim, a gente tem a nossa resolução. Um final positivo. O pai sorrindo, mostrando que o filho tem a força. Vocês viram aqui nesse exemplo que mesmo um comercial de 30 segundos consegue ter vários elementos de uma história. Não importa se uma história é longa ou curta, se ela está dentro da TV, se ela é um filme ou se ela é uma apresentação. Se você conseguir incluir todos esses elementos dentro dela, pode ter certeza que ela vai ter um impacto muito maior. As pessoas vão se envolver com ela, começar a torcer pelo seu protagonista e vão ficar ali, junto com você, prestando atenção, esperando a resolução do conflito. Lembre-se que hoje, que o marketing não se resume somente às coisas que você produz, mas sim às histórias que você conta. E como sempre, obrigado por assistir. Yeah, I hate it, I really do. I gotta get out of here. I gotta go.